Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 28 de agosto ao dia 3 de setembro de 2023. Nessa semana, a gente não tem nenhum aspecto maior acontecendo no céu, igual semana passada, que teve muitos aspectos, foi uma semana bastante movimentada no céu e que pode ter se traduzido numa semana mais agitada na vida de cada um. Já essa semana não tem tanto essa movimentação maior no céu, só aspectos menores da lua mesmo, e são aspectos diários, então de movimento muito rápido, que acaba não tendo tanta influência. Algumas pessoas podem sentir mais, outras menos, dependendo do posicionamento natal da lua ou de outros pontos do mapa, mas o forte dessa semana vai ser a presença de uma lua cheia no signo de Peixes, acontecendo na quarta-feira. Lua cheia, ela sempre traz um aumento da sensibilidade, porque a gente está falando de um momento de oposição entre o Sol e a Lua. O Sol, ele ilumina a Lua, essa luz é projetada, que é o que a gente vê no céu, a luz do Sol projetada na face da Lua. E como a lua, ela tem a simbologia de representar as nossas emoções e o nosso inconsciente, é como se o sol iluminasse tudo que a gente sente e aquilo expandisse, aquilo aumentasse, aquilo se tornasse visível. Então pode ser que a gente se sinta assim mais sensível, que a gente se sinta mais agitado emocionalmente, porque as energias elas vão estar trazendo essa agitação da água interna. Peixes é um signo do elemento água, então essa agitação emocional ela vai ser mais forte do que o habitual de uma lua cheia. É como se fosse uma lua cheia intensificada. Além disso, ela é a segunda lua cheia do mês. A gente teve outra lá no início do mês, na verdade no dia 1º, no signo de Aquário. Então, quando tem duas luas cheias no mês, eu não lembro direito o nome que se fala, se é lua cheia azul, alguma coisa assim, mas é só um nome, tá? Mas a questão é justamente ter uma lua cheia dentro do mesmo mês, eu acho que chama superlua, alguma coisa assim. Mas pode sim ser uma lua mais intensa, não por causa da nomenclatura, não por ser dentro do mesmo mês, porque aqui a gente está misturando o calendário astrológico com o calendário gregoriano, né? Isso, na verdade, não tem tanta importância, não tem tanta conexão entre um e o outro, são duas abordagens diferentes, né? Mas por ser uma lua em peixes, um signo do elemento água, a lua cheia pode sim ser mais intensa. E ela vai colocar luz também na nossa sensibilidade, não só emocional, da gente sentir mais as coisas, da gente estar mais suscetível àquilo que nos acontece, nos tornando realmente uma esponjinha. Muito cuidado com o ambiente que você frequenta, com as pessoas com quem você convive perto dessa data, porque pode ser que isso te afete mais do que o normal, mais do que antes desse momento. Quem já tem essa sensibilidade acentuada, aquilo fica mais intenso e mesmo pessoas que não têm tanto essa sensibilidade podem sentir um pouco mais. Então, preservar a própria energia, fazer com que a gente se sinta seguro, acolhido, estando com pessoas que a gente se sente assim, frequentando lugares onde a gente tem essa sensação, evitando lugares, se possível, que traga essa sensação de perigo, essa sensação de sobrecarga emocional, vai ajudar bastante aqui. Então, todo mundo vai estar meio que uma esponja psíquica. Às vezes alguma história que te contam, às vezes alguma pessoa que tem uma energia um pouco mais densa, por
questões mal resolvidas dela, pelo nível de consciência, acabam afetando a gente com mais força. É como se o nosso campo estivesse aberto e a gente tem essa conexão maior com outros campos de consciência, seja de pessoas, seja de lugares, ou até mesmo campos maiores, campos angélicos, campos sutis. A conexão ela aumenta para cima também. Então, se a gente parar de focar no negativo, lembrando que tudo aquilo que a gente foca cresce e toma proporções maiores na nossa vida, influencia mais a nossa energia, muda o foco. Se conecta conscientemente com seus anjos, com seus guias, pede ajuda, amparo. Se a gente soubesse o quanto a nossa intenção, o nosso pedido sincero para algo maior, que tem uma consciência maior do que acontece aqui, que sabe de certa forma mais do que a gente, se a gente soubesse o quanto isso é potente, o quanto isso ajuda de fato a nossa vida, porque é muita presunção humana a gente pensar que sabe tudo, a gente pensar que tem todas as respostas, porque a gente não consegue nem explicar o que a gente está fazendo aqui, o que é a vida, o que é o planeta, por que tem uma bola andando no espaço, né, chamada de planeta, e por que a gente está confinado aqui. Então tem muitas questões não respondidas e é muita pretensão nossa achar que a gente sabe tudo. Então se conectar com essa força maior traz pra gente sabedoria, traz pra gente tranquilidade, traz pra gente aceitação e principalmente muita paz de espírito, muito amor, uma sensação assim de ser amado, de amar as pessoas mais facilmente também, o amor incondicional, aquele amor que na verdade chama amor por falta de outro nome melhor, porque o humano ele transformou esse amor muito num amor do ego, né? Num amor apegado, condicional. Então, digamos que a gente nem deveria chamar de amor. Eu gosto de chamar de amor com A maiúsculo, que é diferente do amor minúsculo, né? Aquele amor com A minúsculo. Então, é muito poderoso o que está acontecendo essa semana. São campos de consciência que estão à nossa disposição. E eu gosto de pensar, tem uma analogia que me vem sempre, que faz muito sentido, que eu já trouxe ela em outros momentos, que é a da gente estar num labirinto, que é a vida, porque vamos combinar que a vida é um labirinto. Às vezes a gente não sabe para que lado ir, às vezes a gente dá de cara pro muro, a gente não sabe para onde a gente está indo, não existe GPS para a vida. E eu acho que essa é a nossa maior dificuldade, porque a gente quer ter certezas, garantias. A gente está muito mal acostumado, até mesmo com o GPS em si, o físico, o real, porque a gente tem essa certeza de onde a gente está indo, que horas que a gente vai chegar, se tem trânsito no caminho ou não. E isso para o cérebro faz com que ele se acostume com aquilo. É um condicionamento. Então a gente projeta na nossa vida essa busca pelo GPS que vai nos trazer todas as garantias, todas as certezas, todo o caminho até chegar num lugar que a gente nem mesmo sabe onde é. Tem aquela velha frase que sempre é citada, mas que é muito verdadeira, que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, na verdade, mesmo no GPS, é a gente que tem que colocar o destino. Você não fala pro GPS, me leva para qualquer lugar. E é um pouco a nossa postura com a vida. A gente fica querendo ir para qualquer lugar, ou querendo ir para algum lugar que a gente não sabe onde é, mas a gente sabe que não é onde estamos. Aquele desconforto sempre com o lugar no qual a gente está. Então é algo também para se refletir. Mas voltando à metáfora do labirinto, a gente está lá andando nesse labirinto e existe uma versão nossa mais elevada ou, enfim, uma consciência maior com a qual a gente está conectada, que está olhando de cima e está vendo a gente bem pequenininho seguindo nesse labirinto. E ela consegue não só ver o final dele,
mas ela também consegue ver se é um caminho que vai chegar no final, ou se é um caminho que vai dar de frente para o muro, ou enfim, se é o caminho mais longo, mais curto. E quando a gente se conecta com essa consciência e pede por guiança, pede por direcionamento, ela vai ajudar a gente. Claro que ela não vai nos contar todo o caminho, porque não existe esse GPS, como eu já disse. A graça da vida é a gente seguir passo a passo. Imagina se a gente soubesse exatamente como ia ser a nossa vida. Eu acho que pessoas que já estão mais avançadas na vida, olhar para trás, ver tudo o que passou e com quem casou, com quem não casou, quantos filhos teve, onde trabalhou, qual foi a formação, quais foram as dificuldades e também as bênçãos que viveu. Imagina saber tudo isso desde sempre, como se fosse um caminho traçado que você não tem escolha. As pessoas não iam querer passar por aquilo. E saber com quantos anos você ia morrer, tipo, ó, sua vida vai ser assim, 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 e você vai morrer com tantos anos. A perspectiva da vida ia ser outra, com certeza. Então, ver mágica nesse não saber, porque se a gente soubesse, ia ser pior, ia ser mais desafiador, porque certas coisas a gente não ia aceitar, a gente não ia saber lidar e a gente não ia viver a vida de uma maneira muito leve e tranquila. Todo mundo ia querer a melhor vida do mundo, né? Ia ficar invejando a vida do outro, assim como a gente já faz, mesmo não sabendo o que a pessoa passa direito ou ainda vai passar. Então, são muitas questões aqui que a gente pode abordar. Mas dentro dessa reflexão da lua cheia em peixes, é muito importante a gente se conectar espiritualmente, a gente saber que a gente é guiado e amparado o tempo todo, só que a maioria do tempo o canal fica muito fechado e ele fica fechado do nosso lado, porque do lado de lá ele está sempre aberto. É como se fosse uma linha telefônica que a gente deixa no gancho, né? A gente deixa... aqui eu tô usando uma expressão bem antiga, né? Os mais velhos vão entender. Mas a gente deixa o telefone lá no gancho. Do outro lado, ele tá sempre com alguém ali esperando a gente conversar, a gente falar, a gente se expressar e a gente pedir amparo, ajuda, direcionamento, conselho, enfim. Eu só queria passar essa mensagem mesmo de que você saiba que você é guiado, que você é amparado, que você nunca vai estar sozinho, sozinha e que você principalmente é muito amado pela espiritualidade. Aí agora a gente precisa entrar um pouquinho também no lado sombra de peixes, porque peixes têm essa tendência a ser muito fluido como energia, né? Então ele se conecta com vários campos de consciência com muita facilidade, é como se ele tivesse um pezinho aqui e outro do outro lado, em outras dimensões, mas isso faz com que ele se torne muito disperso, com muita dificuldade em ancorar aqui na Terra, e também por ele sofrer um pouco mais, porque a gente precisa ser muito sincero e admitir que a frequência aqui na Terra, a frequência que predomina, ela é sim um pouco baixa. A gente sabe, não preciso falar sobre tudo o que acontece no mundo, então a vibração que a maioria das pessoas vibra e que forma o coletivo, né, o inconsciente coletivo, ela é baixa, ela é densa, ela é de medo, ela é de preocupação, ela é de sobrevivência. E eu sinto que a gente está aqui como semente estelar para ajudar a elevar a vibração do planeta. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair justamente nessas vibrações baixas, deixar ela nos influenciar, porque a gente tem essa energia meio esponja, algumas pessoas mais, outras menos, e ajudar inclusive a elevar a energia. Então não só não se deixar derrubar, mas também mudar a frequência. Então é uma missão bastante cheia de responsabilidade, mas quando a gente conscientemente, primeiro, percebe as armadilhas aqui da Terra e a gente não se identifica com elas, porque é muito fácil a gente entrar na narrativa da dor, na narrativa do vitimismo, na história das pessoas, é muito fácil. Só que a gente tem que entender que essas histórias não cabem a nós julgar,
dizer se tá certo ou tá errado. Então, uma coisa que ajuda muito é o não julgamento. É a gente justamente tentar não julgar, porque a gente não sabe o que está por trás. Quando é com a gente, da mesma forma, além do não julgamento, trabalhar a aceitação e tentar sempre sublimar a situação, sempre transformar numa coisa melhor, numa coisa positiva. E aqui, não negando a realidade. A gente tem que sim sentir raiva, mágoa, tudo o que estiver sentindo. Não renegue, não reprima, mas ao mesmo tempo faça um trabalho de desenvolvimento interno para mudar isso, para melhorar isso, para se melhorar enquanto pessoa, para ser esse canal de elevação de frequência aqui na Terra. Então, primeiro você faz esse trabalho e depois você se conecta com essas consciências mais elevadas para ajudar a ancorar a energia. A gente não precisa tirar da gente, porque às vezes a gente se sente sim meio esgotado, meio desencorajado por tudo que a gente vive. Mas quando a gente se conecta, quando a gente tira o telefone do gancho e deixa essa energia jorrar através da gente, a gente vai ser um mero canal, assim como eu tô sendo agora, assim como eu ouvi a minha missão lá atrás, e eu não vou negar que foi falar, na verdade, mentir, que foi fácil, que foi tranquilo, que eu quis desde o começo, eu resisti muito a estar aqui hoje fazendo o que eu faço, falando o que eu falo, porque eu era uma pessoa muito cética, eu era ateia, eu tinha muitas questões com a religião, né, com Deus, e hoje eu transformei isso nessa conexão com a espiritualidade. Eu ainda não falo muito em Deus como essa entidade que as pessoas acreditam, mas eu acredito sim nessa consciência maior, e eu tenho essa conexão forte com ela hoje, porque eu resgatei, porque ela sempre esteve, ela sempre estará e ela sempre é. Não existe essa desconexão. A gente é que deixa o telefone no gancho, então a gente é que desliga a conexão do nosso lado, mas a gente sempre pode se reconectar, porque essa energia está sempre à nossa disposição, tá bom? Então, em relação, né, à energia da semana, é isso que eu queria trazer. Vamos falar um pouquinho das luas da semana. Na segunda-feira, a lua entra no signo de Aquário às 11h30 da manhã e passa terço o dia todo ali também. Então, quando a gente acordar, né, quem acorda cedo, quem tem que trabalhar, a lua ainda vai estar em Capricórnio, então pode ser que essa primeira parte da manhã seja de muita cobrança, de muitas demandas, de muita produtividade também, se a gente aproveitar essa energia. Então, priorizar de manhã, acorda, faz a sua rotina, né, matinal, mas foca no que é mais importante para o seu dia. A primeira coisa que você vai fazer é a coisa mais importante, a mais chata, a que talvez você não queria fazer primeiro, que você ia procrastinar o dia inteiro para fazer e talvez nem fizesse. Então foca nisso primeiro, foca no mais chato, no mais difícil, no mais importante. Depois, quando ela entrar em Aquário, a energia ela fica mais racional, mais mental, então é muito bom para trabalhos intelectuais, para a gente pensar melhor, para a gente encontrar novas soluções. Mas de uma maneira geral, a prática ela fica ali favorecida. Então fazer o que tem que fazer, performar, porque a nossa vida é uma rotina, mas não dá para a gente negar que a influência do céu ela é real. Às vezes a gente sente mais, às vezes a gente sente menos, mas o importante é a gente observar. Por isso que eu gosto de trazer aqui. Então, a gente pode sim focar mais no universo mental, pensar mais, refletir mais e perceber essa qualidade da nossa mente. Também é interessante estar mais com as pessoas, então almoçar com um amigo, marcar algum tipo de encontro social. É bem interessante com essa lua também. E na segunda-feira, Urano vai ficar retrógrado. Então, a gente vai ter aí um período longo, até janeiro do ano que vem, em que Urano vai trazer o pedido de reflexão em relação aos nossos apegos.
aquilo que a gente já conseguiu se desapegar esse ano, aquilo que ainda falta, o quanto tá difícil, o quanto a gente precisa mudar, o quanto tem questões aí que ainda precisam ser resolvidas, que tem relação com os nossos apegos e os nossos valores, porque Urano está em Touro. Na quarta-feira, a Lua entra em Peixes às 11 da manhã e ela vai entrar, na verdade, na sua fase cheia à noite. Então, às 10h35, quarta-feira, se a gente olhar para o céu, vai ter aquela lua linda, brilhando, que é a lua cheia no signo de Peixes. Quinta-feira, a lua continua em Peixes e dentro dessa energia, a gente vai ter essa sensibilidade toda que eu falei, a gente vai ter esse portal aberto de conexão com outros campos de consciência, a gente pode se sentir mais sensível, mais agitado, as coisas nos afetarem mais e a gente ter essa tendência à dispersão e ao vitimismo, tá? Então é muito importante aqui, principalmente, colocar em prática conscientemente tudo aquilo que eu falei na reflexão da primeira parte desse áudio. Na sexta-feira, a Lua entra em Áries às 10h30 da manhã e ela fica sábado o dia todo nesse signo mais agitado do elemento fogo. Então aqui a gente tem uma energia ígnea, motivadora, para tirar a gente desse mar pisciano. Então é como se a gente estivesse se afogando em alto mar e chegasse um bote salva-vidas para nos salvar. Então a gente pode aproveitar essa energia para se movimentar, para fazer, para se divertir, para gastar energia de alguma forma. Então tomar iniciativa sobre algo, fazer algum tipo de esporte, atividade física, tomar coragem é muito importante aqui. Só que a Lua ela vai estar fazendo uma posição com Marte, que é regente desse signo, inclusive, e está lá no signo oposto, que é Libra. Então, cuidado com conflitos, cuidado com irritabilidade, cuidado com essa tendência que a gente tem a querer descontar no outro as nossas frustrações, as nossas questões. Então, paciência é a palavra-chave desse período, principalmente na sexta-feira. E, finalmente, domingo, a gente vai ter a Lua entrando em Touro ao meio-dia. Então, depois desse calor ariano, dessa agitação toda, a energia se apazigua, ela se arrefece, né? O fogo arrefecer, quer dizer, ele esfria, ele perde o ritmo ali intenso para a gente poder descansar, porque estamos falando de um domingo. Então, domingo é dia de descanso, domingo é dia de lazer, domingo é dia de prazer, de se permitir apenas ser. Então, domingo, tenta fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te dê prazer, alguma coisa que traga satisfação e senso de valorização. Você se sinta valorizado, valorizada quando você faz isso, por você mesmo, não fica esperando isso do outro. Vênus, que rege Touro, vai entrar no seu movimento direto, no signo de Leão. Então, acabou essa fase de refletir, de resgatar a autoestima. Agora é a gente seguir em frente, percebendo se algo mudou, percebendo se a gente está se valorizando mais, percebendo se alguma coisa mudou dentro da gente em relação à nossa autoimagem, ou se a gente ainda continua projetando no outro essa necessidade de aprovação, essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade de elogio, para daí a gente se sentir bem com a gente mesmo. Cuidado com essa armadilha. E eu acho que é isso que eu tenho para trazer, uma semana mais tranquila, tirando a lua cheia, claro, mas sendo em peixes, ela vai ser intensa sim, mas também muito espiritualizada, muito chamando a gente de volta para casa, para nossa conexão primordial com quem a gente é de verdade, em essência. Então aproveite essa energia e tenha uma semana linda. Eu desejo para vocês uma ótima lua cheia, uma ótima semana e a gente segue aqui juntos e juntas. Queria só reiterar o convite para quem quiser fazer o curso de formação em Theta Healing, a única turma do ano, que vai acontecer no dia 8, 9 e 10 de setembro,
Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada, ter maiores informações. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo enorme. Tchau, tchau.